Amém. A paz do Senhor Jesus Cristo. Um bom dia, que a paz do Senhor esteja com todos. Hoje eu vim trazer uma palavra do Senhor que se encontra no capítulo 5 de Lucas, versículo 4, 5, 6, que diz assim, versículo 4: E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas, sobre a tua palavra, lançarei a rede. Então, fazendo assim, colheram uma tão grande quantidade de peixes que rompia-se-lhes a rede. Amém. Eu queria falar sobre uma curiosidade muito grande que está nessa palavra, que eu já li várias vezes isso aqui, não tinha percebido. Mas o Espírito Santo me fez entender isso. Que quando nós caminhamos sobre a palavra do Senhor, coisas grandes acontecem. Mas, como caminhar sobre a palavra do Senhor é só fazer o que Ele manda? Não, é caminhar sobre os seus decretos também, sobre as suas promessas, sobre aquilo que Ele lançou sobre nossas vidas. Porque pensa só, Ele diz, no mundo vocês terão grande aflição. Em João 16:33. Contudo, tem de bom ânimo. Ele nos avisa, Ele fala: Eu digo essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês terão aflições. Contudo, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Sabe o que fez Pedro ter uma grande pesca? Não foi só lançar a rede. Foi fazer isso em cima da palavra do Senhor. Porque ele diz: A noite toda pescamos e nada apanhamos. Ele não apanhou nada. Nada. Mas ele disse: Sobre a tua palavra lançarei a rede. Porque o Senhor diz, porque a tua palavra diz, eu farei. E logo após ele ter feito sobre a palavra do Senhor, diz que ele teve uma pesca tão grande que rompia as redes, rasgava as redes. Romper é rasgar, atravessar, é passar para um próximo nível. Romper é avançar. Avançou, cresceu, foi tão exponencial e grande a pesca que você é louco, não tinha como, não tinha como. Foi muito grande a pesca que eles tiveram por causa que eles ouviram a palavra do Senhor e seguiram em cima dessa palavra. Jesus disse a ele: Vá ao mar alto. Peraí, Pedro estava no mar alto. Ele foi ao mar alto, ele lançou rede a noite inteira. Ele cria em Deus, porque em Números Deus diz para que nós venhamos amarrar orlas. Na verdade nós não, né? Os judeus, mas como nós seguimos a palavra. Mas os judeus, eles andam com orlas nas vestes para que eles se lembrem dos mandamentos do Senhor. Para que eles se lembrem das palavras do Senhor sobre a vida deles. E que eles não deixem, para que eles não deixem de desobedecer nunca a palavra do Senhor. Pensa só, o cara era judeu, tinha essas orlas nas suas vestes. Pescou a noite inteira, mas não conquistou nada. Se ele cria num Deus de Israel, que é o Senhor Todo-Poderoso, que é o nosso Pai, se ele cria em Deus, por que ele não conseguiu antes? Ele estava em alto mar, mas ele estava por força do braço e não pela palavra do Senhor, não crendo que o Senhor faria. Aqui ele creu que Jesus faria. Ele creu na palavra que Jesus lançou. Ele ouviu a voz de Deus. Lá, quando ele foi a primeira vez, ele não ouviu a voz de Deus, ele foi pela força do braço. Porque muitas vezes a gente conhece a palavra de Deus, a gente pensa que está agindo em cima dela, mas não está ouvindo ela. Porque muitas vezes eu falo, vou evangelizar, vou pregar, beleza. Começa a pregar, tá dando alguma coisa errada, mas será que a gente está pregando em cima daquilo que Deus mandou pregar? O que ele mandou pregar? Reconciliação, arrependimento e a ressurreição dos mortos. A ressurreição, a esperança, a reconciliação, fé, ressurreição dos mortos, esperança, o arrependimento,
salvação. Ele mandou pregar reconciliação, salvação e fé. Para que a fé das pessoas fosse grande o suficiente para que pudesse se arrepender e se reconciliar com Deus. Simples. E aquele que aceitar e crer em Jesus Cristo será salvo. Entende? Uma coisa que eu ouço muitas pessoas falarem é: eu sou filho de Deus. Até quem não segue a Deus fala isso. Eu sou filho de Deus. Se você não segue a Deus, primeiramente, você está perdido. Porque você já não tem um caminho para seguir. E se você não segue a Deus, então quer dizer que você não reconhece Ele como alguém que deva ser seguido. Porque se, por exemplo, você tem um pai, certo? Ou uma mãe, ou um tio, uma tia, um responsável, que lança sobre você um decreto e fala: vai lavar essa louça. Ele mandou você fazer, você vai fazer, certo? Deus mandou você se arrepender e crer nele, somente nele. Em nenhum outro Deus, em nenhuma outra coisa. Beleza, pra cima. Mandou você fazer várias coisas que pra você é difícil. Ele mandou. Olha um decreto que Deus lançou, que Jesus ordenou e que pra nós parece abismado. Todo homem que olhar pra uma mulher e desejar no seu coração já cometeu adultério. Então eu vou arrancar meus olhos, porque todo lugar eu quero ver uma mulher. Pô, velho, todo lugar tem mulher bonita, eu vou orar. Mas é desejar em seu coração. Beleza. Mas como que eu faço isso? Deus falou. Você quer vencer alguma coisa? Submeta-se a Deus, a palavra de Deus. Simples. E muitas pessoas dizem: eu sou filho de Deus. Em cima disso, hein? Em cima disso, muitas pessoas dizem: eu sou filho de Deus. Não segue Jesus. Tranquilo. Beleza. Todos fomos salvos. Mas a salvação, ela só é realmente confirmada em nós depois que aceitamos Jesus Cristo. Todos foram salvos. Todos. Não importa a religião que você siga. Não importa o sexo que você tenha. Não importa o que você faça. Você já é salvo por Deus. Porém, você só toma essa salvação em suas mãos a partir do momento que você se arrepende de todos os seus pecados e aceita Jesus Cristo. Porque essa salvação, pensa numa garrafa d'água e você está na mesa e essa garrafa d'água está na sua frente. Você está com sede e tem uma garrafa d'água. Se você não abrir ela e beber, você não vai matar sua sede. Não é porque você está com ela ali que a sua sede está sendo saciada. Se você não beber dela, você não vai saciar sua sede. Assim também é a salvação. Ela está ali, mas se você não se arrepender e não crer em Jesus Cristo, você não vai ser salvo. Você já foi salvo, mas para que isso seja efetivamente completo na sua vida, você tem que se arrepender e aceitar Jesus. Como Pedro fez. Ele pescou a noite inteira pela força do braço, mas no momento que Jesus lançou a palavra, ele falou: eu fiz isso a noite inteira e não deu certo. Beleza. Mas porque o Senhor manda em cima da tua palavra, eu vou fazer. Porque a tua palavra me ordena, eu iria fazer, meu mestre. E quando as pessoas dizem: eu sou filho de Deus, eu mereço comer o melhor dessa terra. Olha o que diz. Esse versículo está em Isaías 1:19. E no 18, acho que até mais acima, vamos ver. Aqui, ó. No 15, vamos do 15. Do 15 até o 19. Amém? Do 15 até o 19. Diz assim, em Isaías 15. Isaías 1:15. Quando vocês estenderem as mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos. Mesmo que multipliquem as suas orações, não as escutarei. As suas mãos estão cheias de sangue. Lavem-se, limpem-se. No 16, renovem as suas obras. No 16 diz assim: lavem-se e limpem-se. Peraí, eu sou filho de Deus, eu mereço comer o melhor dessa terra. Mas olha o que diz antes disso. E tem coisa bem mais antes. Olha o que diz no 2, capítulo 1. O início do capítulo é a visão que Isaías, filho de Amós, teve a respeito de Judá e Jerusalém durante
os reinados de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. E logo abaixo está o subtítulo, Uma Nação Rebelde. No capítulo que diz que a nação é rebelde, fala que comerão do melhor dessa terra. Mas olha o que diz no 15. Ele disse que se estenderem as mãos em oração, ele virará os rostos para vocês e não ouvirá. Por quê? Porque suas mãos estão cheias de sangue. É o que eu acabei de dizer. A salvação está diante de você, mas se você não se arrepender, a sua mão vai continuar cheia de sangue. Não adianta nada você ter uma torneira com água e sabão ali para você lavar a mão, tá com a mão suja diante dessa torneira e pensar que só porque você está diante dela, a sua mão vai ser limpa. Não vai. Se você não colocar o sabão na mão e ligar a torneira para lavar, sua mão vai continuar suja. Enquanto você não aceitar Jesus e se arrepender e começar a seguir a Ele, vai ser inútil a morte dele para você. Porque você não vai ser salvo se não aceitar a salvação, entendeu? E ele diz, lavem-se, limpem-se. No 16, renovem as suas obras para longe da minha vista. Não, misericórdia. Removam suas más obras para longe da minha vista. Parem de fazer o mal. Falou que a gente vai comer o melhor dessa terra. Mas ele está falando para parar de fazer o mal. 17. Aprendam a fazer o bem. Busquem a justiça. Acabem com a opressão. Lutem pelos direitos do órfão. Defendam a causa da viúva. Amem uns aos outros, como eu os amei. Tá vendo? Quando ele diz, lavem-se e limpem-se, removam suas más obras para longe da minha vista. Se arrependam. Ame Deus, acima de todas as coisas. Diz aqui, no 17, aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, acabem com a opressão, lutem pelos direitos da viúva, lutem pelos direitos do órfão e defendam a causa da viúva. Busquem a justiça. Em Mateus 6,33 ele diz, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Busque em primeiro lugar a Deus. Deus é prioridade. Coloque a busca por Deus. Tem que ser por amor, lógico. Mas nossa carne luta diariamente para que a gente não siga a vontade do Senhor. Então coloque como uma obrigação na sua vida. Como uma prioridade. Automaticamente, essa obrigação praticada todos os dias vai se tornar um hábito. Esse hábito vai se tornar uma rotina que vai ficar presa em você e logo você vai fazer isso por amor. Porque a palavra por si só vai te libertar de tudo aquilo que te impede de querer buscar ela todos os dias. E no 18 ele disse, venham, vamos refletir juntos? Diz o Senhor. Embora seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra. Glória a Deus. Olha o que ele diz aqui. O que? Venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora seus pecados sejam vermelhos como escarlate, e eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como a púrpura, como a lã se tornarão. Se você se arrepender, você será perdoado, será filho de Deus. Se você entregar o seu coração para Deus, para o amor verdadeiro que Ele tem por você, Ele te ama por quem você é, como você é, porque Ele te fez assim. Mas eu não estou dizendo, Deus aceita a maneira errada que você vive. Não. Ele te ama pelo quem você é, porque você é uma pessoa. Você, qualquer um, pode ser o nome que for. Você é amado por Deus. Porém, Ele te ama tanto que não aceita que você viva da sua mesma maneira, da sua forma de querer viver.
Só, todo mundo quer viver do jeito que quer viver. Ó, o povo de Israel foi pro deserto e era para ter ficado lá só 40 dias e ficaram 40 anos. Porque quiseram viver da maneira que queriam. Olha o exemplo. Você tem uma criança em casa. Você vai deixar ela fazer o que ela quiser? Vai deixar ela pegar uma faca e brincar? Ela sendo uma criança e não tendo noção de que aquilo pode machucar ela? Não. Assim também é Deus. As palavras dele não são ordens de um juiz rude que quer acabar com a diversão, com não sei o que, com não sei o que lá. Não existe diversão em acabar com a própria vida. Não existe diversão em uma criança brincar com uma faca podendo se machucar. Deus, ele restringe muitas coisas de nossa vida, mas ele também diz: tudo pode, mas nem tudo convém. Tudo pode, mas nem tudo edifica. Ele fala: você pode fazer o que você quiser, mas será que isso faz bem para você? Você pode fazer o que você quiser, mas será que isso é o certo a se fazer? Ele te impede de fazer. Ele colocou na palavra dele leis e decretos para que você cumpra, porque ele sabe que se você não fizer isso, você vai se machucar. Muitas pessoas hoje estão esfriando o amor no seu coração porque estão sendo frustrados, porque o mundo só serve para frustrar os outros. O mundo só vem para frustrar. Ah, eu nasci assim, eu sou assim. Não, 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 não. Lê a palavra, Deus não fala te julgando, Ele fala: você é filho, você é escolhido, você é amado, você é herdeiro, você é livre. Antes de eu criar o mundo, antes de eu imaginar ou pensar em fazer o mundo, eu já sonhava com você. Sabe por que Deus fez o mundo? Porque Ele já sonhava com nós. Ele fez um mundo sonhando em que nós viveríamos. Ele fez um lugar para que o sonho dele pudesse habitar. Nós, que já estávamos em Deus antes mesmo da criação. Como ele diz lá em Efésios 1. Antes mesmo de nascermos, já estávamos nele. Como ele diz em Jeremias 1,5. Antes da nossa mãe e nosso pai ter relação, antes de nós sermos lançados no ventre, na barriga da nossa mãe, ele já tinha um propósito para nós. Ele já tinha programado uma vida perfeita para nós. Que não nos machucássemos, que não fôssemos frustrados, que vivêssemos em paz. Pedro só viveu uma pesca maravilhosa porque ele fez conforme a palavra do Senhor. Ele mesmo disse da própria boca. Ele falou aqui, ó, no 5, ó. Ele falou, ele disse: olha, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Ele andou sobre a palavra do Senhor. Em Isaías 1,19, quando as pessoas dizem: comerão o melhor dessa terra, beleza. Mas Deus disse: você só vai comer o melhor dessa terra se você me obedecer. Se vocês estiverem dispostos a se arrepender, a entregar o coração para Deus e a viver em cima da palavra dele, que é reta, poderosa e eficaz para transformar. Porque ele diz na tua palavra em Jeremias: sou eu que tenho planos para vocês de prosperar. Olha, em Jeremias ele fala: meu Deus, eu tenho planos de prosperar vocês. Planos de. Não tenho planos de destruir, tenho planos de prosperar, trazer paz para vocês. Ele diz em Romanos 15. Ele diz assim, ó, em Romanos 15:13. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz. Por que o Deus da esperança? Porque ele diz também na tua palavra que aqueles que esperam em Deus são recompensados. Provérbios sempre vai falar de esperar em Deus e confiar nele. Salmos é o próprio livro de esperança. Davi só passa por desgraça e fala: eu espero o Senhor. Por que você está tão aflita, minha alma? Espera em Deus. Espera em Deus. Aqueles que esperam em Deus não se cansam, porque a espera em Deus não é algo cansativo, é algo produtivo. A espera em Deus gera crescimento. Quem espera no Senhor é preparado para receber aquilo que Deus vai entregar. A vida hoje só dá errado porque nós não andamos em cima da palavra do Senhor. Pedro só não teve uma pesca maravilhosa à noite porque não andou conforme a palavra do Senhor. Porque Deus precisava ir até ele e lançar a palavra sobre ele. Sabe o que ele fez depois disso? Ele se lançou aos pés de Jesus Cristo e disse: afasta-se de mim, porque eu sou um homem mau.
ele lembrou disso aqui que Isaías disse em versículo 15 em diante. Ele lembrou que o pecado dele era vermelho como escarlate. Ele lembrou que era rubro como púrpura, que ele era um homem mau. Como Isaías também disse em Isaías 6, quando ele encontra o Senhor, ele diz: meu Deus, eu estou diante da face do Rei. Eu, um homem impuro, um homem que habita num povo de lábios impuros. Eu sou um homem de lábios impuros e habito num povo de lábios impuros. Eu sou todo errado. O que eu estou fazendo aqui? Deus falou, você está aqui para me te consertar. Sabe por quê? Automaticamente, quando ele diz isso, um anjo vem com a brasa do altar e purifica os lábios dele e fala, pronto. Eu não pedi para você melhorar. Eu não pedi para você ser melhor para me buscar. Eu pedi para você me buscar para que eu te tornasse alguém melhor. Eu não quero que você seja perfeito para me buscar. Eu quero que você venha me buscar imperfeito do jeito que você é. Porque é eu que vou te preparar. Eu que vou te colocar como alguém perfeito. Mas aí que tá. Nós não somos perfeitos 100%. Nós vamos errar a vida inteira. Porque se dizemos que não pecamos, Deus é mentiroso. Certo? E se não cremos nele, também dizemos que ele é mentiroso. Por quê? Porque se você não crê em Deus, então quer dizer que ele não tem prioridade em cumprir aquilo que ele fala, que ele lança. Então, tipo assim, a fé também é dizer que Deus é verdadeiro. Então, se você crê em Deus, você diz que Deus fala a verdade. Se você tem esperança em Deus, é porque Deus fala a verdade. No 20, em Isaías 1:20, ele diz: mas se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada, pois o Senhor é quem fala. Já pensou se Pedro não tivesse lançado a rede? Eu não. Quem é você para estar falando para me lançar? Mas ele reconheceu a autoridade na voz de Jesus e disse, eu lançarei. Muitas pessoas não reconhecem a autoridade de Deus e diz que Deus é pai delas. Se Deus é seu pai, você não tem respeito pelo seu pai. Porque você não cumpre com a palavra dele, não tem responsabilidade de ouvir a palavra do seu pai. Você não tem o mínimo consideração com o seu pai. Não tem o respeito. Não reconhece a autoridade dele. Todo aquele que anda em cima da palavra do Senhor reconhece a autoridade dele. E reconhecer a autoridade de Deus é o que nos dá liberdade para poder viver em paz. Porque quando nós arrependemos, reconhecemos que ele nos trouxe o perdão por meio do seu sangue, que nos lava e nos torna puros como a neve, como a lã. Nós tornamos brancos como a lã. Eu estou de blusa cinza, mas no reino espiritual, depois que eu aceitei Jesus, as minhas vestes são brancas aonde quer que eu vá. O perdão de Jesus Cristo é reconhecido em mim. Jesus Cristo é reconhecido em mim. Por quê? Porque ele vive em mim. Quando você começa a viver a palavra de Deus, acontece quando aconteceu em Gálatas 2:20, que Paulo diz, fui crucificado com Cristo Jesus, pois agora já não sou mais eu quem vive, agora Cristo vive em mim. Já não é sobre o meu braço, sobre o meu caminho que eu ando, mas é sobre a palavra do Senhor, assim como Pedro andou. Quando nós caminhamos sobre a palavra do Senhor, nossa vida se torna plena. Ele faz tudo. Ele faz tudo. Daniel podia ter morrido lá, mas ele continuou firme na palavra do Senhor. Foi lançado em cova de leões, e os leões fecharam a boca e ficaram sem devorar ele ao lado dele. Sadraque, Mesaque e Abidnego foram lançados numa fornalha tão quente. Eu moro próximo ao Bosque Maia, mas daqui da minha casa para o Bosque Maia dá mais ou menos uns 100 metros, mais ou menos aí, uns 200 metros, não sei calcular direito, mas é distante. Dá uns 10 minutos de caminhada, por exemplo, uns 10, 15 minutos, isso. A fornalha tava lá onde está o Bosque Maia, aqui eu tava sentindo calor. Olha o calor disso. Olha o calor desse fogo. Eles foram lançados lá dentro para queimar. Nenhum deles era neguinho não, fi. Não, misericórdia, tá repreendido. Perdoa, Senhor. Racismo aqui, ó, misericórdia. Mas tipo assim, eles foram lançados naquela fornalha e não queimaram. Por quê? Porque eles andaram em cima da palavra do Senhor até o fim. E Deus diz na sua palavra, aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que até o fim fizer como Pedro fez ali, andar sobre a minha palavra
e fizer como ele disse em Isaías 1,19, se estiverem dispostos a me obedecer, comerão do melhor dessa terra. Se estiver disposto a andar na palavra do Senhor, você vai herdar o reino dos céus. Você, eu, todos nós. Se perseverarmos até o fim, seremos salvos. Se andarmos em cima da palavra do Senhor, seremos salvos. Que a sua fé te mova a crer no Senhor e reconhecer a autoridade dele sobre a sua vida. Vai na paz e que o Senhor te acompanhe. É isso aí.